Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do 29º domingo do tempo comum, no litúrgico A. Se você não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações, nova publicação de homilias dominicais e solenidades. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Os textos nos são apresentados por reflexão, com a leitura do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, depois versículo de 4 a 6. O salmo responsorial é o Salmo 95. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, de 15 a 21. Eu poucas vezes ou nunca nestas homilias falei daquilo que é a minha formação. Sou formado em Direito Canônico, sou doutor de Direito Canônico, dou aula de Direito Canônico, trabalho no Tribunal Eclesiástico, como vigário judicial. Mas estou falando isso porque é importante eu citar aqui, pela liturgia da palavra, um cano do Código de Direito Canônico, que é o cano 22, que vai dizer que em certos momentos ou certas realidades, a igreja vai canonizar ou batizar a lei civil, ou seja, quer dizer que vai acolher a lei civil, desde que esta lei civil esteja conforme o direito divino e o direito canônico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a leitura de hoje, talvez a única liturgia do ano litúrgico que fala de três realidades ligadas: a realidade civil e a realidade da igreja. Porque a minha leitura trata de questões políticas e parece até que o anúncio do profeta fala que o rei Ciro, que não pertence ao povo de Deus, não pertencia ao povo de Deus, foi batizado para poder servir o povo de Deus. Segunda leitura, olhando o contexto da primeira carta de São Paulo Tessalonicense, fala de uma realidade que vem numa cidade portuária, que era Tessalônica, o comércio que prejudicou bastante o trabalho de São Paulo na evangelização. O Evangelho fala sobre economia. Se deve pagar impostos para César ou não. É importante já refletirmos. A política é boa, mas está contaminada com a corrupção. O comércio é bom, mas está contaminado pela desonestidade. A economia é boa, mas está contaminado pela ganância dos homens. A partir daí, olhemos estas realidades a partir da figura de Ciro na primeira leitura. O povo viveu no cativeiro, no sofrimento da Babilônia, que era um país poderoso, politicamente estabilizado,
mas Deus faz com que o rei Ciro ele conquiste todas as nações. Exatamente, Deus abençoa aquele reinado que não lhe pertencia, para que através da conversão daquele que era uma realidade inimiga do povo de Israel, pudesse ajudá-lo a sair do cativeiro. Então a leitura fala, o profeta fala, através do meu ungido, que na verdade essa unção era exatamente uma realidade que fazia com que aqueles que fossem ungidos pertencessem ao povo de Deus. Embora nunca o rei Ciro te converteu de fato, mas naquele momento Deus toca em seu coração para que ele pudesse praticar a generosidade para com o seu povo e, consequentemente, libertasse o seu povo da escravidão e pudesse voltar para a pátria para reconstruírem as suas vidas, reconstruírem a sua fé, o templo, e voltassem novamente à liberdade e, consequentemente, vivessem a intimidade com Deus que lhes havia dado vida em plenitude. A segunda leitura que tratamos sobre o comércio. Uma cidade portuária é uma cidade com muitos comércios. E foi essa realidade que São Paulo encontrou em Tessalônica. Mas só que ele percebia ali um comércio de álcool, comércio de prostituição, comércio de roubos, drogas. E ele começou a evangelizar dentro desta realidade. No entanto, não demorou muito para que ele pudesse ser perseguido, até excluído da cidade de Tessalônica. Ele vai embora, porque ali as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. No entanto, nas poucas pregações que São Paulo fez, deixou ali uma sementinha. Ele achou até que a semente tinha morrido. Ele até achou que o que ele havia anunciado ali não ia mudar a vida de ninguém, devido à vida que aquelas pessoas viviam. Até que um dia São Paulo está numa outra cidade e chega Timóteo, que passou por Tessalônica. Ele vai dizer para São Paulo: olha, São Paulo, eu passei lá em Tessalônica e ali encontrei muitas pessoas que estão vendo a fé, pessoas que mandaram até recomendação, porque através da tua pregação eles mudaram de vida, eles conheceram a Deus. Então São Paulo escreve uma carta enviando para Tessalônica, para a comunidade de Tessalônica, que é a carta, um trecho da carta que meditamos hoje, para fazer o seu agradecimento, para fazer o elogio àquela comunidade que de uma semente cresceu de tal maneira que tornou-se uma grande comunidade cristã. Isso mostra, para uma maneira muito clara, que não somos nós que fazemos com que uma semente cresça. A nossa missão
é somente lançá-la na terra e regá-la. Com toda certeza, embora São Paulo achasse que aquela comunidade não iria para frente, ele deve ter rezado muito para aquela situação que encontrou em Tessalônica: roubo, alcoolismo, droga, prostituição, realidade de pobreza naquele comércio, naquela cidade portuária. É Deus que age. E o Evangelho, uma realidade econômica. E aí os fariseus procuram, através desta realidade, pegar Jesus para que ele fosse acusado ou de favorecer o poder romano, ou ser acusado de estar contra o governo romano, o poder romano. E a pergunta é lícito ou não pagar o imposto a César? E Jesus diz: me traz aqui uma moeda. De quem é a fisionomia estampada nessa moeda? Eles responderam: de César. E Jesus responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí entendamos o que aprendemos desde lá de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus deve estar estampada na fisionomia de cada pessoa humana. E a fisionomia que deve estar estampada em nós, pessoas humanas, é a fisionomia do amor, porque Deus é amor. E aí temos que entender quando dizemos: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se nós dermos a César o que é de César, Deus, como Deus providente, não nos deixará faltar nada. É claro, nós como cristãos não podemos deixar de ignorar a corrupção. No entanto, se a realidade de impostos injustos são colocados sobre o povo, Deus não deixará de cuidar do seu povo. No entanto, também é próprio do povo de Deus obedecer a leis civis, desde que ela não vá contra a lei divinas e o Código de Direito Canônico, como eu citei, o cano 22, no início dessa homilia, do Código de Direito Canônico. E aí entendamos, porque muitas vezes, nas nossas preocupações de vivermos neste mundo uma vida voltada para os bens materiais ou realidade deste mundo, nós damos a César o que é de Deus e damos a Deus aquilo que é de César. Não pode ser assim. Tua família é de Deus. Dai a Deus o que pertence a Deus. As tuas amizades devem ser de Deus. Dai a Deus o que pertence a Deus. O teu matrimônio pertence a Deus.
Dai a Deus aquilo que pertence a Deus. Agora, infelizmente, quantas pessoas, para poder agradar o mundo, dá a sua família a César, dá as suas amizades a César, ou seja, amizades que não pertencem a Deus, dá a sua profissão para ganhar dinheiro a César, realidade financeira, econômica, de maneira errada, que não pertence a Deus. Por isso, nessa liturgia do 29º domingo, nós somos chamados a refletirmos sobre estas duas realidades: o mundo e Deus. O que pertence ao mundo não deve prender os nossos corações. O que pertence a Deus é o que deve encher, preencher os nossos corações. Então, aquilo que os fariseus usaram, tentando fazer mal para Jesus, tornou-se para nós uma grande catequese, um grande ensinamento, para que possamos ter o discernimento necessário de separarmos dentro de uma questão política, numa questão comercial e numa questão econômica, o que pertence a César, o que pertence a Deus. O que pertence a César nem sempre é um pertencer justo, mas o que pertence a Deus é sempre justo. Por isso, pautemos as nossas vidas na justiça, para respondermos sempre a resposta que Deus nos pede na nossa caminhada missionária junto ao céu, junto à eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.